diminuir a vantagem que o Atlético tem, porque fez a melhor campanha. E para a gente diminuir essa vantagem é tentar construir uma vitória nesse primeiro jogo. Mas como eu sempre digo, que de bem intencionados, né? O inferninho está lotado, todos têm a mesma intenção. Então não basta só a intenção. Tem que fazer bem, tem que executar bem. Nós estamos nos preparando para executar bem esse primeiro jogo. Ontem o capitão Henrique esteve aqui e ele falou uma coisa interessante, né, sobre o time estar numa sequência de vitória, invicto na temporada, mas isso não quer dizer que não ganhou nada ainda, né? Estamos longe de um processo de um título e que está todo mundo com os pés no chão, avaliando jogo a jogo. O pensamento é esse mesmo, né, de saber que não tem nada ganho e encarar aí o adversário com muito respeito? Na verdade, o pensamento é esse porque essa é a realidade. Nós não ganhamos nada mesmo, né? Nós temos um bom início de temporada, temos uma série de invencibilidade, tudo, mas você precisa, no momento decisivo, confirmar que isso, né, tem seu valor. Aí sim, se formos campeões, aí a campanha vai ser uma campanha diferenciada, né? Mas se não formos campeões, todo mundo vai olhar para ela e vai, né, diminuir a importância dela. Por quê? Porque ela só nos trouxe até aqui. Ela só nos serviu para trazer até aqui. Para ser campeão mineiro, tem que fazer bem os 2 jogos da final. E nós sabemos que serão jogos difíceis, sabemos a característica do jogo, sabemos a nossa capacidade, que é o mais importante, e é isso que nós temos que fazer bem. A outra parte não nos pertence, é a parte do adversário. Nós temos que cuidar da nossa parte. Mano, a gente sabe que essa semana teve a partida contra a equipe do Huracan, exigiu muito do time, e aquela velha história, né, do calendário para um jogo decisivo que é no fim de semana. Em contrapartida, a gente sabe que o outro jogo só acontece na semana que vem, tem um período, uma semana para poder descansar. Como é que tem que se trabalhar isso entre os jogadores? A gente sabe que vai voltar, devem voltar, né? Foram poupados no jogo contra o Huracan, o Edilson e o Egídio. Devem. Mas vamos confirmar a equipe 1h15 antes do jogo, como sempre fizemos. É a linha que temos aqui, assim que vai ser. Vamos colocar os jogadores que estiverem melhor em condições para fazer um jogo forte. Sabemos que o jogo vai ser forte, temos que ter condição, né, de competir alta. Hoje, um jogo de futebol, se você não tiver condição de competir, as questões técnicas ficam muito prejudicadas. Porque se você não tiver força para jogar, né, contra um adversário que te impõe força, você não tem quase que a oportunidade de fazer valer a tua capacidade técnica. Então, por isso é que a gente roda, por isso que a gente escolhe às vezes uns e outros, e a tranquilidade que eu tenho é de poder escolher todos quase que estão à disposição, porque todos estão bem, rendendo bem. Mas esse é um jogo que ninguém está mal. Então, os cuidados que temos que ter para saber escolher bem, baseado nas questões estratégicas do jogo, nas questões importantes que nós achamos que vai acontecer na primeira partida. Você falou de jogo grande e quando se encontram equipes grandes, eles sempre propõem, né? Um jogo lá e cá, ou jogam e deixam jogar, aquela famosa frase. É isso também, você falava dessa situação do jogo contra o Huracan, um time que também atacou o Cruzeiro aqui no Mineirão? Os jogos entre equipes grandes, né, eles têm mais compartilhada a responsabilidade pela vitória. E quando essa responsabilidade está mais compartilhada, eles têm oportunidades, nós temos oportunidades, eles atacam, nós atacamos. Tem momentos diferentes de cada equipe dentro dos mesmos 90 minutos. E é isso que constrói a vitória, você saber se comportar nesses diferentes momentos do jogo de forma lúcida, inteligente, para tirar proveito das situações que depois nos favoreçam. Oi. Claro que você não tem nada a ver com o outro lado, mas... Tem mesmo. Não. Então não adianta puxar o assunto do outro lado que não vai dar. Não, mas é com o seu lado. Quer fazer a segunda pergunta? Não, é com o seu lado. Porque a crise não tem técnico, enfim, e todo mundo olhando o lado do adversário fala, não, o Cruzeiro é favorito, não, o Cruzeiro vai ganhar. Isso vai de uma forma geral do torcedor, deixa o torcedor do Atlético desconfiado. Como é que você faz para não deixar que isso entre para o seu time e se você realmente, nessa situação, coloca o Cruzeiro como favorito numa decisão?
o que coloca um time mais ou menos favorito é o que foi feito até agora. Né? Mas o que foi feito até agora não vai jogar. O que foi feito até agora não vai estar em campo nos 180 minutos, nos primeiros 90, não vai estar. Né? E quem já é experiente, o grupo do Cruzeiro é bastante experiente, né? Já tem um treinador que já passou por muitas situações como essa, pode elencar aí 100 situações que o favorito perdeu. Que aquele que tinha a melhor campanha perdeu. Nem é o caso, porque o Atlético tem a melhor campanha dentro do Campeonato Mineiro. Né? Então você vê que, por um momento, alguém pode achar que o Cruzeiro está melhor, mas se você olhar pelo campeonato, o Atlético fez a campanha melhor. Tá repartido isso. Então não é uma questão de fugir, é que não tem valor. Isso é para o torcedor, isso é para vocês. Vocês têm que fazer as avaliações de vocês olham para aquilo que aconteceu, fazem uma avaliação. Mas a gente sabe que na hora que começar, né? Nem às vezes quando você faz uma vantagem no primeiro jogo, o segundo jogo se confirma. Por exemplo, o ano passado, né? Que nós chegamos com a melhor campanha e perdemos 3-1 no primeiro clássico. E quando todo mundo achava que o Atlético ia confirmar, o Cruzeiro, ineditamente, porque nunca tinha acontecido, fez uma reversão de 2 gols de diferença contra pela primeira vez. Então, não precisa inventar, não é uma questão de fugir disso ou daquilo. A gente sabe mesmo que nesse tipo de jogo o que vai valer é o que as duas equipes vão fazer. E ambas têm condição de fazer bem. Isso nós temos certeza. Mano, você tem alguns jogadores que fizeram 8 jogos seguidos no espaço de mais ou menos 25 dias, né? O Léo, o Fred, o Fábio e tem mais um que me fugiu, o Robinho também. Você falou que é um jogo que você precisa que os jogadores tenham força e tudo mais, ao mesmo tempo você falou que tá todo mundo bem. Aí eu fiquei nessa dúvida. Você cogita poupar alguém mesmo sendo final? Poupar no sentido assim, alguém que tá mal fisicamente ou realmente você conta com todo mundo, vai ser uma escolha só técnica? Todos estão bem. Uma escolha só técnica? Todos estão bem, a escolha vai ser técnica. Assim... Já fizemos as avaliações todas. Mesmo aqueles que tiveram 6 jogos entrando como titular, quase que invariavelmente, com 2 exceções, não completaram os 90 minutos. Nós tiramos eles antes, exatamente porque aquele último terço do jogo é o terço mais desgastante, dos 60 minutos para frente. Então, você vê, pode olhar, já que você pesquisou, você viu que lá a maioria deles saiu nesses 60 minutos para não completar. Embora não tenham feito todos 6 jogos, se você vê pela minutagem, alguns trabalharam menos exatamente para não entrar nesse último momento mais desgastante e, consequentemente, a recuperação é melhor. Né? O dia seguinte, o jogo seguinte, eles continuam inteiros. Todos vão estar à disposição. No ano passado, o Cruzeiro tinha a vantagem na final que o Atlético tem hoje. E o Cruzeiro soube usar muito bem no ano passado. Ter essa desvantagem agora, qual é o tamanho, como isso muda a estratégia do Cruzeiro? Na verdade, nós só usamos muito bem na última parte, né? Nos últimos 90 minutos. Os primeiros 90 não usamos bem coisa nenhuma, né? Então, não dá para pensar nela 180 minutos. Né? Isso é uma coisa que você pode pensar nos últimos 15 minutos do confronto. Né? Se as coisas tendem a andar parelha pelo histórico, pelo que está valendo. Então, vamos ter que jogar bem os 2 jogos para estar aí apto a brigar pelo título, que é isso que eu defendo com o meu grupo de jogadores. Mano, boa tarde. O que mudou no seu pensamento em relação à final do ano passado? Seu time está mais experiente. O que você passa para os jogadores para não deixar o calor da torcida, a imprensa, afetar o seu time? A experiência é exatamente isso, né? A experiência não são só anos de idade que a gente acumula, não são só campeonatos que a gente acumula, são vivências que nós tivemos nesses campeonatos, né, nesses anos, que faz com que a gente esteja preparado para situações que certamente vão se repetir nessa final. Muita coisa no futebol se repete, ou algo parecido, né? Então, nessa hora que você se depara com a situação, você olha para trás e pensa, já passei por isso, e fiz certo quando deu certo, fiz errado quando deu errado, então o caminho você sabe. Mas mesmo assim, o caminho vai ser construído de novo. Mesmo assim, teremos algumas coisas que vão pertencer somente a essa final. Né? Então temos que saber que
que o jogo será duro, que o confronto será duro, e temos que nos preparar para fazer 2 bons jogos. Esse é o único caminho que nós temos. Mano, nessa linha, o primeiro jogo, qual que é o... A gente falou muito, né, do conjunto em si, os 2 jogos, né? Mas o que é esse primeiro jogo? Ele dita de ritmo, dita de intensidade, de parte psicológica, esses aspectos. A única parte psicológica que ele pode afetar é um time abrir uma vantagem grande sobre o outro, ou abrir uma vantagem, mesmo que seja pequena, sobre o outro. Então isso vai influenciar certamente nos últimos 90 minutos. E sobre o Cruzeiro ser um time que, vamos colocar assim, ele gosta desses confrontos e sabe, é um time cascudo para esses confrontos que são 2 partidas, vê Copa do Brasil de 18, de 17. Você acha que esse amadurecimento é muito da linha de trabalho sua, junto com esses atletas que você os conhece tão bem aqui no dia a dia? Eu assumi um grupo maduro. O Cruzeiro já tem na base do seu grupo, desde os campeonatos brasileiros, que foram dirigidos pelo Marcelo e vencidos brilhantemente pelo Marcelo, já tem uma base de grupo, né? E um grupo experiente que já havia convivido com muitas situações, né? É lógico que você vai tendo uma identidade maior entre esse grupo e o treinador, entre as ideias do treinador e o grupo. Também vai havendo uma confiança maior na medida em que você vence e conquista títulos para com o torcedor, que já entende melhor a maneira dessa equipe se comportar nesse tipo de jogo e participa mais e ajuda mais porque tem confiança, né? Isso, logicamente, que aumentou com as 2 conquistas de Copa do Brasil dos anos anteriores, 17 e 18. Ô, mano, a imprensa brasileira já enaltece o grande futebol que vem apresentando o Cruzeiro. Jogar com esse favoritismo é bom ou ruim? A gente sabe favoritismo para os críticos, para o torcedor, entendendo justamente o time que você tem em mãos, a qualidade do Cruzeiro. A gente sabe que essas opiniões não vão resolver o jogo para a gente, nem a favor, nem contra, né? Então, esse é o papel da imprensa. E também não tem sentido nenhum nos incomodar o elogio, porque trabalhamos para ganhar, para vencer, para conquistar. Então, quando vem o elogio, temos que saber conviver com ele. Ele faz parte da nossa vida, da mesma maneira que as críticas fazem, né? E a experiência também nos ensina que temos que, na hora do jogo, deixar isso de lado e tentar dar mais razão ainda a esses elogios, fazendo um bom jogo, né? Lutando por mais uma conquista, que isso sim que faz a grande diferença. É cedo ou já seria possível contar, por exemplo, com mais opções no banco, no caso aí o Pedro Rocha, o Thiago Neves, você já tem planos para os 2 ou não? Vamos ver. Estamos avaliando tudo, vamos avaliar como sempre fizemos, com critério, né? Não é hora de apressar uma coisa que não precisa ser apressada, mas se os jogadores tiverem condição, também não vamos abrir mão. Eles são jogadores nossos importantes e a gente quer contar com todo mundo. Mano, esse ano você ganhou mais 2 opções, 3 na verdade, nas laterais, o Dodô, o Orejuela e o Rafael, chegando da base. Nos anos anteriores você teve, em alguns momentos, até que improvisar o Romero na lateral direita. Esquerda também, né? Na esquerda também, no final contra o Corinthians. Você acredita que esse é o momento que você tem, nessa sua passagem pelo Cruzeiro, as melhores opções, vamos dizer assim, para as laterais? É difícil encontrar nos últimos anos novos laterais no futebol brasileiro. Não está tão fácil, né? Mas a gente conseguiu para o ano ter 2 jogadores, né? O Rafael é uma projeção mais a longo prazo. A gente trouxe ele exatamente para formar junto aí essa última etapa, depois do sub-20, para lá na frente ele seja o lateral do Cruzeiro, um dos laterais do Cruzeiro. Mas especificamente falando de Orejuela e Edilson, né? Egídio e Dodô, a gente conseguiu ter 2 jogadores para a função, 2 jogadores confiáveis que eu possa a qualquer momento iniciar com um ou com outro. É isso que a gente quer.
Não pode ter a desconfiança ou a necessidade de todo momento fazer uma improvisação. Isso no grupo como o nosso pode solucionar o problema de um ano, mas no outro a gente tem que encontrar outras soluções. Então foi isso que a gente fez e realmente temos boas condições para os 4 jogadores das 2 posições e isso deixa o treinador certamente muito contente. Mano, você acha que o fato do adversário, o rival, não ter técnico e viver toda essa pressão da torcida afeta emocionalmente, positivamente para o adversário ou negativamente? Você espera um jogo mais difícil emocionalmente do que normalmente seria por conta de toda essa crise? Ou é indiferente? Isso certamente afeta emocionalmente, mas eu não posso te dizer se é positivo ou negativo que vai ser o efeito que vai acontecer. O jogo é que vai nos mostrar, né? O que pra gente, até exatamente por essa experiência toda, mostra que um clube grande, ele passa por situações como essa e às vezes essas coisas não são nem notadas na hora de 90 minutos, né? Porque o que vai valer mesmo é o ambiente, o que vai valer é o grupo de jogadores que também já está há bastante tempo junto, é a equipe que vem jogando, né? Vai haver 1, 2 alterações, pode haver alterações táticas ou pode nem haver, né? Mas pode haver uma alteração anímica, porque nessa hora você se junta, você está recebendo críticas fortes, você se junta. Os grupos são assim. Então a gente está preparado para tudo. Mano, ainda nessa linha, a federação estranhamente, né, não marcou a data, mas não marcou o local pro segundo jogo. Isso aí de alguma forma também altera ou tranquilo, independente de onde for definido o jogo da volta? Não, está no regulamento. A federação está cumprindo o que está no regulamento. Pode ser assim, né? A questão do local do jogo. Então, isso não nos cabe, isso não pertence ao Cruzeiro. O Cruzeiro vai jogar a primeira partida na sua casa, como mandante, é o que, né, a campanha, o desempenho das 2 equipes previa em termos de regulamentação. E segunda-feira aí vão definir onde será o segundo jogo, que certamente será sábado, que isso é o mais importante. Para nós, o mais importante é saber a data que jogaríamos o segundo jogo, exatamente para você fazer um planejamento. E isso está de bom tamanho para a gente. Feito.